Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficaram admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O amor do Senhor, por quem o respeita, é de sempre e para sempre. O amor do Senhor, por quem o respeita, é de sempre e para sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Padre Marcos, filhos e filhas, nós, nesta realidade litúrgica que estamos vivendo nesta semana, ontem a leitura terminou como hoje começa. Irmãos, vós ainda não resististes até o sangue na vossa luta contra o pecado. Esta frase, tirada da leitura de Hebreus 12, ela é um norte para nós católicos, cristãos. Você está passando sofrimento hoje na sua vida? Tem alguma luta? Sim ou não? Na minha tem um monte, né? Se não tiver, eu te passo uma lista para você rezar, né? A Canção Nova está enfrentando uma luta. Já estamos aí numa comoção nacional, né? Até internacional, ontem eu celebrei com a comunidade, vários membros da comunidade, e enfatizei essa realidade. Temos que ter fé. Como vimos ontem, daquela hemorroísa curada, como vimos ontem, a fé de Jairo com sua filha doente e depois morta. E Jesus disse a ele: não temas, tenha fé. Então temos que ter fé, porque não resistimos até o sangue na luta contra o pecado, contra o mal. Filhos e filhas, celebrar Santa Águeda, que tem uma dupla coroa. Ela é virgem e mártire. A igreja, ela evidencia categorias de santos, que são para nós vencedores do pecado e grandes modelos. Estes santos são os mártires, que venceram o mundo. Os virgens, os puros, que a gente vê virgem sempre associado ao nome de uma mulher, né? Santa Águeda, Santa Cecília, mas também homens virgens, São João Evangelista, Santo Antônio, São Francisco. São Francisco acho que não se enquadra, né? Mas Santo Antônio e outros santos. E estes santos são para nós o remédio contra a carne. E os santos doutores, aqueles que venceram o demônio, o diabo, com a verdade. Então a nossa luta para alcançarmos a santidade é contra o mundo, a carne e o diabo. E ela
é exemplo para nós em dois grandes, exemplos de santos, que é mártir e virgem. Num tempo tão difícil, num tempo pansexual, num tempo que não existe imoralidade, mas amoralidade, as pessoas não querem mais a moral sexual conforme os ensinamentos evangélicos. Pelo contrário, rechaçam, humilham quem quer viver esta moral. Santa Águeda é para nós um exemplo. E morre muito jovem para preservar sua pureza, dando um grande exemplo. Nossos jovens, nossa sociedade precisa muito da intercessão de Santa Águeda. Também mártir, não negou Jesus mesmo diante da morte. Nós talvez, pelo menos no Brasil, não enfrentamos a morte por sermos cristãos, mas quanto à morte nós temos que viver dia a dia para assumir aquilo que Jesus nos pede. Então, Santa Águeda do céu, interceda por nós. E o evangelho de hoje, numa continuidade daquilo que ouvimos ontem, Jesus que realiza o milagre da ressurreição da filha de Jairo, a cura da hemorroísa, vai à sua cidade, Nazaré. E ali ele vai à sinagoga no sábado, como de costume. Você é católico? Você sabe que você precisa de um costume, de ir à igreja, à missa. Em especial, qual é o dia? O dia de Jesus era o sábado, porque ele era um bom judeu, Mas depois dele, com a ressurreição, com a fé católica, é o domingo. Pelo amor de Deus, meus santos, vamos ser fiéis à missa dominical. Quanta realidade de pecado contra esse mandamento. Quanta indiferença à missa de domingo. Quantas realidades que estão indo por outro caminho que não esse ensinamento de Jesus. Peçamos esta graça da fidelidade à missa do Santo Domingo. Também, Jesus vai à sua cidade e no sábado ele começa a ensinar e ficam admirados com o seu ensinamento, com a sabedoria, com os milagres que ele realizava. Até agora está tudo positivo. Jesus ensinando e as pessoas admiradas, porque ele fala com sabedoria, ele realiza milagres, e aquele povo está sendo envolvido por aquela ação poderosa de Jesus. Nós, muitas vezes, vamos até Jesus com este coração. Queremos milagre, queremos ouvir a sua sabedoria, até que é um bom caminho. Mas continua a leitura dizendo as realidades negativas, Esse homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Nós temos dentro de nós uma luta entre aquilo que nos leva a Jesus, como aqui no início dessa narrativa do evangelho de hoje, a admiração, os milagres, a sabedoria, mas também existe aquela realidade contra esta ação de Jesus na nossa vida, e nós precisamos perseverar para não ficarmos escandalizados. E Jesus, infelizmente, por causa desse escandalizar-se, não pôde ali realizar muitos milagres, pela falta de fé daquele povo. E ele realizou o que era possível, impondo as mãos sobre doentes, e ficou admirado da falta de fé. E Jesus percorria os povoados da região, das redondezas, ensinando. No outro trecho dos evangelhos, o povo de Nazaré, esse escândalo, essa rejeição de Jesus foi tão grande que eles subiram para precipitar Jesus de um monte. Qual é a nossa posição, meus amados? A gente quer
Jesus em nossa vida, a gente deseja não nos escandalizarmos com Ele, então aceitemos os seus ensinamentos, viu? Você já ouviu os ensinamentos de Jesus? Você conhece os mandamentos? Você é fiel aos sacramentos? Como é que está a sua vida? Faça uma boa avaliação, viu? E não se escandalize. Se o mundo manda viver a impureza e o pecado, Jesus diz: seja puro e casto. Viva a fidelidade a Deus. Se o mundo diz que é o dinheiro, as posses, os bens, custe o que custar, que trazem felicidade, o mundo diz isso. Jesus diz: a fidelidade à verdade, a pureza de coração, a abstinência de tudo o que é mal é que leva à realização. Então que Deus nos ajude, meus amados, e que esse Evangelho adentre o nosso coração neste dia, em que celebramos, nesta quarta-feira, Santa Águeda, Virgem Mártire, também uma devoção especial neste santuário, o Pai das Misericórdias, que toda a misericórdia do Pai nos envolva e possamos responder a tudo o que nos pede Jesus nesse tempo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.